Mercedes-Benz, uma das fabricantes de veículos mais antigas e mais luxuosas do mundo, que é avaliada hoje em cerca de 80 bilhões de dólares. Apesar de ser atualmente uma das companhias automotivas mais valiosas, poucos conhecem sua origem, que remonta a um pobre engenheiro que enfrentou muitas dúvidas e fracassos em sua jornada até construir a primeira carruagem sem cavalos. Apesar dos desafios, ele provou que todos estavam errados e transformou um pequeno empreendimento na primeira e maior empresa produtora de automóveis no mundo no final do século XIX. Porém, o que começou como um sucesso inspirador tomou um rumo terrivelmente sombrio, quando a empresa lucrou com o fornecimento de veículos militares para os nazistas, às custas de trabalho forçado. Ficou curioso para conhecer essa história? Então, sente-se em um local confortável e acompanhe o vídeo até o final, porque hoje contaremos a incrível história da Mercedes-Benz e do homem que deu a vida aos automóveis. Capítulo 1. Origens humildes. Carl Benz nasceu em novembro de 1844 na cidade alemã de Mühlberg, em uma família de classe baixa. E quando completou 2 anos, seu pai faleceu, deixando ele e sua mãe em grandes dificuldades financeiras. Apesar de viver na pobreza, sua mãe fez de tudo o que podia para garantir que o filho tivesse uma boa educação. Graças a ela, Carl conseguiu frequentar a escola e mostrou sinais de genialidade, principalmente em química e mecânica. Quando tinha 15 anos, Carl conseguiu passar no exame de admissão para engenharia mecânica na Universidade de Karlsruhe, onde conheceu um professor que iria desempenhar um grande papel na sua trajetória, Ferdinand Rettenbacher. Ele é considerado a principal figura na transformação da engenharia mecânica em uma ciência técnica e acreditava que máquinas a vapor, que eram usadas principalmente para ferrovias e barcos na época, estavam se tornando coisas do passado. Como seu aluno, Benz desenvolveu o interesse em criar carruagens sem cavalos, e sendo um ciclista regular, começou a mexer em sua bicicleta experimentando possíveis maneiras de criar um veículo motorizado. Naquele momento, muitos inventores já haviam tentado criar o primeiro automóvel, e apesar de alguns deles conseguirem construir veículos automotores, essas primeiras invenções ainda eram pouco práticas. Carl percebeu que a maioria desses veículos era baseada em motores a vapor, e sob orientação do professor Rettenbacher, ele rapidamente notou a necessidade de um conceito diferente. Depois de se formar, aos 19 anos, Carl passou 7 anos seguintes trabalhando em vários empregos em engenharia, e só em 1871, aos 27 anos, ele deu o pontapé inicial em seu próprio empreendimento. Carl fez parceria com um mecânico chamado August Reiter, e juntos eles começaram a dirigir uma fundição de ferro e mecânica em Mannheim. Nessa mesma época, Benz continuava trabalhando em seu projeto paralelo, tentando desenvolver um carro motorizado, e talvez ter um parceiro para ajudá-lo a administrar o negócio seria muito bom. Mas, infelizmente para Carl, seu parceiro de negócio terminou não sendo confiável, e suas ferramentas chegaram a ser penhoradas por autoridades locais. Felizmente, Carl também conheceu uma mulher naquela época, Bertha Ringer, que iria se tornar sua esposa anos mais tarde. Ela era de família rica e uma mulher de valores fortes, que não suportava ver os esforços do noivo sendo frustrados por seu parceiro de negócio. Então, ela usou seu próprio dote para comprar toda a parte de Reiter da empresa, colocando ela e Carl no controle total do negócio. Juntos, eles contornaram a situação e mantiveram o negócio de pé durante os próximos 10 anos. Apesar de todas as lutas, foi durante esse período que Carl foi capaz de mostrar sua verdadeira genialidade, fazendo grandes descobertas em seus experimentos paralelos. Dentre elas, o desenvolvimento de um motor de 2 tempos a gasolina em 1879, o sistema de regulação de velocidade do motor por meio de uma bateria, vela de ignição, embreagem do carburador, câmbio de marchas e um radiador a água, todos eles patenteados para tentar adquirir mais receitas. No entanto, o negócio não estava indo tão bem quanto ele esperava, devido aos altos custos de produção. Isso forçou a associar-se com outros investidores e, posteriormente, em transformar seu negócio em uma sociedade anônima em 1882. Por fim, Carl ficou somente com 5% das ações de sua empresa e foi rebaixado de sua posição. Para piorar as coisas, suas ideias não eram mais levadas em conta quando a empresa criava novos produtos. Frustrado com o acordo,
Carl fez as malas e deixou a corporação no ano seguinte. Capítulo 2. Banks e companhia. Deixar sua própria empresa foi um duro golpe para Carl, mas a decepção o deixou ainda mais determinado em busca do sucesso. Sua paixão de longa data por bicicletas o levou naquele momento até Max Rose e Friedrich Wilhelm, dois homens que possuíam uma oficina de bicicletas em Mannheim. Juntos, eles criaram uma fábrica que se concentrou na fabricação de motores estacionários a gasolina. Ao contrário do empreendimento anterior, este começou muito bem e logo tornou-se bastante rentável. Banks finalmente direcionou seu foco principal para o sonho de sua vida, construindo um automóvel usando seu motor a gasolina, em vez de simplesmente adicionar um motor a uma carruagem. E usando uma tecnologia semelhante à de uma bicicleta, ele construiu o que muitos consideram ser o primeiro automóvel verdadeiro em 1885, com a patente de Banks Motor Wagon. Era um veículo de 2 lugares, sob 3 rodas de arame formando um triciclo, que era movido a gasolina por um motor de 4 tempos. Seu motor de um cilindro produzia 2/3 de um cavalo de potência e poderia atingir cerca de 11 km por hora. O que ele iria pensar dos carros da Mercedes-Benz de hoje em dia, não é mesmo? Nem consigo imaginar. Mas naquela época, Banks sabia o quanto a sua criação era revolucionária, e depois de testar e refinar seu veículo, ele mesmo dirigiu seu carro ao público no verão de 1886. A sua invenção dividiu opiniões. Enquanto alguns admiravam sua criação, a maioria das pessoas eram céticas sobre a máquina e muitos não queriam dirigi-lo, por medo de que o veículo explodisse. Os sócios de Carl também não ficaram felizes com a sua invenção, e se perguntavam por que alguém compraria uma máquina dessas, argumentando que ela não era mais rápida que um cavalo, poderia quebrar facilmente e sofrer com a falta de combustível. No entanto, apesar de todas as visões contrárias, Carl Benz estava convencido de que sua carruagem sem cavalos era o futuro e começou a fabricar carros para venda em 1888. Ele foi a primeira pessoa no mundo que fez isso. Seu maior apoiador era sua esposa, que costumava ficar com o marido na oficina oferecendo-lhe novas sugestões. Mas, mesmo depois de adicionar melhorias, as poucas pessoas que compraram os carros só poderiam usá-los para viajar curtas distâncias. E mesmo assim, precisavam estar com mecânicos em todos os momentos, encarecendo o transporte e deixando-os acessíveis apenas para membros da elite. Uma coisa era clara, Carl ainda precisava convencer ao mundo que seu automóvel tinha vindo para ficar. Antes de continuarmos e passarmos para um momento de virada na história, se você está gostando do vídeo, peço que curta e ao final deixe seu comentário abaixo, dizendo qual fato mais chamou sua atenção. Capítulo 3. A viagem que mudou o futuro. Em uma manhã, no verão de 1888, Bertha Benz levantou-se muito cedo enquanto Carl ainda estava na cama, e pulou do carro do seu marido para embarcar em uma das viagens mais importantes do automóvel. Ela levou seus 2 filhos e partiu para visitar sua mãe em Pforzheim, que ficava a mais ou menos 100 km de distância de Mannheim. Bertha não informou ao marido e nem à polícia sobre seus planos, provavelmente porque se eles soubessem, não deixariam ela ir. Naquele momento, nenhum carro ou carruagem motorizada havia tentado fazer uma viagem tão longa, mas ela estava determinada a provar a importância da invenção de Banks. Ela encontrou muitos problemas ao longo do caminho, como cruzar estradas empoeiradas e pedregosas que foram feitas para cavalos. Tive até que parar em uma farmácia para conseguir mais gasolina e realizar alguns reparos mecânicos. A viagem durou mais de 12 horas, mas finalmente todos chegaram com segurança a Pforzheim. Portanto, ela atingiu seu objetivo. Bertha tinha o objetivo de mostrar para as pessoas que o automóvel era a próxima grande invenção. Com isso, a Banks Motor Wagon tornou-se o assunto na cidade e recebeu grande publicidade. Logo, Banks e companhia começou a se expandir rapidamente, tanto que por volta de 1890 tornou-se o segundo maior fabricante de motores na Alemanha, embora não estivesse vendendo seus carros. A adição de 2 novos sócios, Friedrich von Fischer e Julius Ganz, ajudou a transformar isso, pois eles cuidavam do lado do marketing do negócio e Banks pôde se concentrar mais em sua engenharia, sendo capaz de patentear outras invenções automotivas. Ele também projetou e fabricou um novo e melhor automóvel que chegou ao mercado em 1893. Ele o chamou de Banks Victoria. Este era um carro mais luxuoso para 2 passageiros que veio com 3 cavalos de potência, capaz de atingir quase 18 km por hora. O veículo se saiu bem, mas foi seu projeto de acompanhamento, o Banks Velo, que era mais barato e realmente decolou.
com uma soma total de produção de cerca de 1.200 unidades. Esse veículo foi o primeiro do mundo a ter uma produção em grande escala, tornando a Benz e Cia a maior empresa automobilística durante a década de 1890 e início de 1900. No entanto, enquanto ele estava desfrutando do seu sucesso recente, também estava sentindo muita pressão de outra empresa que estava na sua cola. Capítulo 4. Os rivais. A empresa Daimler Motor Company era liderada por Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, ambos engenheiros talentosos. O primeiro carro da Daimler a ser comercializado foi lançado em 1892, seguido por um modelo de 2 cilindros 2 anos depois. Em 1897, eles introduziram o primeiro motor dianteiro, o Daimler Phoenix. Ficou claro que a empresa estava superando a Benz, pois seus veículos eram mais atrativos e confortáveis para o público. Em 1900, Gottlieb Daimler faleceu, deixando Wilhelm Maybach como responsável pela empresa, e foi sob a liderança de Maybach que eles alcançaram seu maior feito, o desenvolvimento do Mercedes 35 cavalos de potência, em 1901. O que tornava esse veículo especial era o fato de ser o primeiro automóvel a incorporar nossa ideia moderna de um carro, equipado com um potente motor a gasolina. A carroceria era cada vez mais ampla e espaçosa, com um chassi de aço personalizado e um centro de gravidade mais baixo. Inicialmente concebido para corridas, o carro foi encomendado pelo empresário Emil Jelinek, que decidiu batizá-lo com o nome de sua filha, Mercedes. Esse carro conquistou várias corridas e eventos de subida de montanha, atingindo uma velocidade máxima de 90 km por hora, superando qualquer outro veículo da época. Isso chamou a atenção da empresa Daimler, que decidiu renomear todos os seus veículos como Mercedes, e começou a produzir novos modelos para corridas e para uso pessoal sob esse nome. No entanto, essa nova direção dos concorrentes não agradou aos parceiros de Carl Benz, que buscavam uma resposta imediata para competir. Então, eles trouxeram alguns designers franceses para ajudar no desenvolvimento de um novo modelo mais rápido, sem a aprovação de Carl Benz, e ele ficou muito irritado, tendo em vista que sempre preferia uma condução lenta e cuidadosa, ficando horrorizado com o barulho e o perigo de altas velocidades nas vias públicas. No entanto, o carro construído pela sua equipe também não obteve sucesso, o que prejudicou ainda mais a empresa, enfrentando crises entre 1903 e 1904. No final, ele concordou em permitir que seus carros participassem de corridas, o que ajudou a resgatar a empresa. Foram os modelos Blitz-Benz de 200 cavalos que realmente destacaram a marca. Construído em 1909, esse carro de corrida estabeleceu o recorde absoluto de velocidade para qualquer trem, avião ou automóvel da época, atingindo velocidade de 225 km por hora. Em 1911, esse carro tornou-se um dos mais desejados da época, ao lado dos modelos da Daimler, e ambas as empresas tiveram boas vendas nos anos seguintes. No entanto, esse sucesso passou rápido devido aos impactos da Primeira Guerra Mundial e da derrota da Alemanha. O país enfrentou uma crise econômica e tanto Daimler quanto Benz lutaram para garantir sua sobrevivência. Então, eles deixaram suas rivalidades de lado e assinaram um acordo em 1924 para combinar seus esforços de produção e marketing. E depois, se fundiram completamente em 1926, formando a Daimler-Benz. Posteriormente, a empresa renomeou seus veículos como Mercedes-Benz e lançou vários modelos impressionantes no final da década de 1920, como o Mercedes-Benz tipo 630 e os modelos SS e SSK. Carl Benz faleceu poucos anos após a fusão da empresa, em 1929, aos 84 anos de idade. Após sua morte, a empresa continuou a crescer em tamanho e força, tornando-se um dos principais fabricantes de carros de alto desempenho no mundo. Capítulo 5. Sob nova direção. Quando Hitler ascendeu ao poder na Alemanha em 1933, seu objetivo era demonstrar ao mundo as conquistas da engenharia e tecnologia alemãs. E uma das estratégias que ele adotou para isso foi a participação dos carros alemães em competições automobilísticas internacionais. Logo no início, ele concedeu um generoso subsídio à Daimler-Benz para que se envolvessem nas corridas de grande prêmio. A Mercedes dominou essas competições, alcançando velocidade de até 300 km por hora com os modelos W25 e W125. No entanto, eles enfrentaram um novo concorrente, a Auto Union, uma montadora alemã patrocinada pelo país, que também obteve sucesso em corridas durante o mesmo período.
Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a demanda por carros de passageiros civis diminuiu drasticamente. A Daimler-Benz passou a fabricar veículos militares, submarinos, tanques e motores de aeronaves para o exército nazista. Com o aumento da produção de armamentos e a falta de mão de obra masculina disponível, a Daimler-Benz começou a recrutar mulheres para suprir a demanda de trabalho. No entanto, essa quantidade ainda não era suficiente, então a empresa recorreu ao trabalho forçado, empregando prisioneiros de guerra, civis sequestrados e detentos de campos de concentração. Esses indivíduos eram obrigados a trabalhar por longas horas sob a intensa pressão imposta pelos alemães. Muitos perderam a vida devido à desnutrição severa, maus tratos e até tortura. Essa prática só chegou ao fim quando a guerra terminou em 1945. Em 1947, eles retomaram a produção de veículos de passageiros, com apenas 1.045 modelos 170V sendo fabricados naquele ano. Mesmo em condições adversas, a Daimler-Benz conseguiu obter lucro em apenas um ano. Durante a década de 1950, a Mercedes-Benz conseguiu recuperar grande parte de sua influência, fazendo um retorno viável em eventos automobilísticos e alcançando vendas bem-sucedidas em todo o mundo. Em 1954, a empresa já havia alcançado um lucro de mais de $1 bilhão. Ao longo dos anos, a Mercedes transformou completamente sua imagem e se tornou uma das marcas automobilísticas mais valiosas do mundo. No entanto, nada disso teria sido possível sem Carl Benz, que apesar de suas origens modestas, enfrentou desafios e críticas com coragem e determinação para transformar seu sonho em realidade. Agradeço a todos por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo e, por favor, não se esqueçam de curtir e se inscrever ativando o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.